84 Sword Golf Magic. Capítulo 406 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. As coisas que Duke Irwin ouviu Shang falar eram inacreditáveis. Quase soavam como divagações ou sonhos febris de um fanático religioso. No entanto, Shang não estava falando sobre esse chamado Deus com respeito, o que deu a toda essa conversa uma sensação mais realista. Demorou muito para Shang terminar de recontar sua história e todos os detalhes que ainda não havia contado a Duke Irwin. Claro, Shang manteve sua verdadeira conexão com as abominações ainda em segredo de ambos. Depois que Shang terminou, Duke Irwin apenas olhou para os dois com uma expressão complexa. Se não os conhecesse muito bem, acreditaria que eram loucos. Vários segundos de silêncio se passaram. Você tem alguma prova adicional, além do mapa estelar? Ele perguntou. Nossas armas, disse Shang. Nesse momento, a gigantesca espada começou a pairar no ar. Como eu disse, eles estão vivos, disse Shang. Você pode verificar se estamos usando alguma forma de mana para fazê-los fazer isso remotamente. Não sabemos o suficiente sobre magia para enganar seus sentidos. Duke Irwin continuou olhando para a espada pairando e tentou o seu melhor para sentir qualquer tipo de mana deixar o corpo de Shang para manipular a arma. As armas não estavam vivas. Eles não podiam simplesmente fazer as coisas por conta própria. No entanto, não importa o quanto Duke Irwin olhasse, ele simplesmente não via nenhuma indicação de Shang manipulando sua arma. Duke Irwin tinha visto a lança de geral levitar algumas vezes, mas ele simplesmente assumiu que isso era algo que os guerreiros poderiam fazer no Tripat Stage. Ele nem havia pensado em sua arma estar viva. Também posso mostrar a você a prova do meu mundo interior, disse Shang. Shang tirou um de seus anéis espaciais e o mostrou a Duke Irwin. Foque nisso, disse ele. Duke Irwin olhou para o anel espacial. Xing. E de repente, o anel espacial se foi. Os olhos de Duke Irwin se abriram amplamente. Ele tinha certeza de que esses dois não tinham o conhecimento mágico para simplesmente fazer um Space Ring desaparecer bem na frente dele sem nenhum sinal. E colocar um anel espacial em outro anel espacial era impossível. Ainda mais, Shang e George nem sequer tinham outros anéis espaciais neles. Qual é o limite do seu mundo interior? Duke Irwin perguntou. Não há limite, disse Shang. Os dois únicos requisitos são que só posso armazenar coisas mortas e coisas que posso levantar. Duke Irwin esfregou o queixo pensativo. Xing. Então, um enorme pedaço de minério apareceu na frente dele. Tinha quase 2 metros cúbicos de tamanho. Você pode levantar isso, certo? Ele perguntou. Xing. O pedaço de minério desapareceu sem problemas. Duke Irwin não sentiu mana ou força interagir com o minério, mas ainda assim desapareceu. Ainda mais, ele colocou um pequeno círculo mágico de rastreamento nele. Mesmo que estivesse dentro de um anel espacial, ele ainda seria capaz de sentir seu paradeiro. Mas tinha acabado de desaparecer. Era como se não existisse mais. A essa altura, tornou-se muito difícil para Duke Irwin negar a verdade. Havia muitas evidências. Duke Irwin olhou para o teto por um tempo, sem saber o que isso significava para o mundo. Houve poderosos lutadores físicos no passado. Este mundo inteiro é apenas entretenimento para algum deus. Foi difícil assimilar. Após um minuto de silêncio, Duke Irwin suspirou. Você pode ficar com o minério, disse ele. Era o minério especial do estágio do comandante que você pediu. Atualmente, há um círculo mágico de rastreamento nele, mas assim que você derretê-lo, ele desaparecerá. Então, Duke Irwin olhou para Sword. Embora, provavelmente não será derretido, mas consumido. Quero dizer, sua arma está viva, aparentemente. Shang ficou feliz em saber que este era o Intropiore que ele precisava desesperadamente. Ele rapidamente convocou o minério e colocou ao seu lado. Então, Duke Irwin viu Sword pairar sobre o minério e apunhalá-lo. Era como se o minério não existisse para isso. E então,
Duque Irwin viu o minério encolher. A essa altura, ele havia aceitado que Chang e George estavam dizendo a verdade, mas ainda era estranho ver uma arma viva que absorvia metal. Eu sempre me perguntei qual ferreiro poderia fazer uma arma para o estágio caminho verdadeiro. George, Duque Irlinde disse enquanto olhava para a lança atrás de George. Agora, você sabe, disse George. Duque Irlinde sentiu e seu olhar foi para o livro sobre a mesa. E esta é a razão pela qual você está me contando tudo isso, certo? Ele perguntou. Foi ideia dele, George disse, olhando para Chang. Eu não queria compartilhar tudo isso, mas ele me fez perceber que é melhor assim. Duque Irlinde, sem palavras, pegou o livro em suas mãos novamente e o folheou. Precisamos da permissão do rei Skitunder, Duque Irlinde disse neutramente. Sim, Jorge disse. E você não conseguiu encontrar uma maneira de contatá-lo, e foi por isso que você veio até mim, Duque Irwin acrescentou. Sim, disse Chang, e não conseguimos encontrar uma explicação razoável para as origens da técnica. Nesse ponto, a sobrancelha direita de Duque Irwin se ergueu e ele olhou para Chang. Realmente. Chang e George ficaram um pouco surpresos com a surpresa de Duque Irwin. Sim, Chang respondeu. Duque Irwin apenas olhou com ceticismo para Chang e George. O que você acha que eu pensei quando olhei pela primeira vez para a técnica? Chang e George permaneceram em silêncio por cerca de um segundo. Então, George franziu a testa quando Chang colocou a mão direita em seu rosto embaraçado. Como não pensaram nisso? Duque Irwin apenas riu quando viu suas reações. Bem, vocês dois não estão acostumados a mentir, disse Duque Irwin. De fora, Chang disse com uma voz que mostrava que ele se considerava um idiota. Eu peguei essa técnica de um poderoso mago de fora, Chang repetiu. Duque Irwin riu novamente. Aí está a sua origem, disse ele com um sorriso. Duque Irwin fechou o livro e segurou na mão direita. Esta técnica causará uma grande reviravolta em todo o reino Skitunder. Basicamente, ninguém sabe sobre o mundo exterior. Todos acreditam que o abismo nas bordas das zonas externas é o fim do mundo. A introdução desta técnica revelará o mundo exterior a todos e as coisas mudarão. Ainda mais, sabemos que os magos verdadeiramente poderosos sabem sobre nós. Afinal, um deles literalmente jogou fora uma besta da zona há 10 anos atrás. Muitas perguntas serão feitas. Perguntas como: onde estamos? Por que estamos aqui? Porque os reis são os magos mais poderosos quando há tantos outros mais fortes lá fora. Posso garantir que o Conselho fará o possível para nos impedir. Isso não é nem um pouco parecido com a infusão de linhagem. Isso é muito maior. Os membros do Conselho podem vir pessoalmente para nos matar quando não houver ninguém por perto. Chang e George previram algo assim, mas não perceberam totalmente que até mesmo o Conselho poderia aparecer pessoalmente. Era preciso lembrar que cada membro do conselho era um alto mago atrasado, pelo menos. Você tem uma solução? Chang perguntou. Duque Irwin recostou-se e esfregou o queixo pensativo. Entendo por que você disse que isso pode ser muito perigoso para mim, disse ele. Mas então, Duque Irwin sorriu. Mas acho que consegui isso. Sword Golf Magic. Capítulo 407. O que o traz diante de nós hoje, Gerald? Duque Irwin fez uma reverência curta e educada na frente de King Skitunder, que atualmente estava sentado em seu trono com um brilho interessado em seus olhos. No lado esquerdo da sala estava o conselho, enquanto o arquiduque estava no lado direito. Duque Irwin ficou na frente do trono junto com Chang e George. Rei Skitunder, conselho, arquiduque. Duque Irwin disse enquanto convocava vários livros. Por favor, olhe esses livros. Depois disso, os 3 livros flutuaram para os presentes, que olharam para os livros com as sobrancelhas franzidas. Por um tempo, o silêncio caiu sobre o palácio enquanto todos estavam em transe lendo. King Skitunder foi o primeiro a terminar de ler devido à sua mente poderosa e começou a rir. Enquanto isso, os olhos dos membros do conselho se arregalavam cada vez mais à medida que a raiva, o medo e a frustração se tornavam visíveis neles. Ultrajante.
Blasfêmia. Isso deve ser um truque do reino mágico da pureza. Isso destruiria milênios de paz duramente conquistada. Obviamente, o conselho protestou muito rapidamente. Gerald, o arquiduque disse de repente com uma voz relativamente calma. Você fez bem em nos trazer esta arma perigosa. Presumo que você já cuidou de todas as pessoas que entraram em contato com isso. Duque Irwin não respondeu. O arquiduque olhou para Duque Irlinde com as sobrancelhas franzidas. Ela acabara de lhe dar a possibilidade de corrigir o curso de sua ação. Contanto que lhe dissesse que estava entregando, ele não precisava morrer. O conselho continuou gritando, e alguns deles até destruíram os livros com raiva. Isso foi uma blasfêmia. Isso derrubaria a ordem natural das coisas. Os magos foram escolhidos pelo mundo para serem as existências mais poderosas. Sempre foi assim, e sempre será assim. Geraldo. O salão caiu em silêncio enquanto o rei Skitunder falava. O que você planeja fazer com este mapa estelar? Ele perguntou com um sorriso. Duque Irlin apenas sorriu educadamente. Isso, é claro, depende do seu julgamento, meu rei. Eu trago esta técnica diante de você hoje para que você possa decidir o que todos devemos fazer com ela. King Skitunder recostou-se em seu trono. Então, ele olhou à sua direita para o conselho. Alguma opinião, conselho? Destrua-o, o chefe do conselho respondeu friamente. Os outros 4 ao lado dela concordaram com a cabeça. Destrua-o e livre-se de todos que souberem disso, disse ela. Rei Skitunder apenas sorriu. Você quer que eu te mate? Ele perguntou. Um arrepio percorreu as costas do chefe do conselho. Com licença, meu rei, ela disse rapidamente. Formulei minha declaração incorretamente. O que eu quis dizer é que todos os vestígios dessa técnica blasfema devem ser erradicados. Naturalmente, isso não inclui as pessoas presentes neste salão. Todos aqui são leais ao nosso rei. Quais são as razões para esta decisão? Perguntou o rei Skitunder. Instabilidade, disse o chefe do conselho. Nosso conflito interno torna o reino Skitunder mais resiliente, mas ter muitos conflitos o tornará instável. Apresentar esta técnica ao público permitiria que os guerreiros diminuíssem a distância entre eles e nós, e depois de anos no lado mais fraco, eles se perderiam no que significa ser responsável por seu poder. Uma guerra entre os guerreiros e os magos ocorrerá, e esta guerra ocorrerá apenas dentro do reino Skitunder, permitindo que nossos verdadeiros inimigos nos ataquem. Para a segurança do reino Skitunder, não podemos permitir que esta técnica seja divulgada ao público. A expressão do rei Skitunder não mudou, e ele olhou para o arquiduque à sua esquerda. O que você acha, Miriam? O arquiduque parecia calmo. Eu acho que isso é um truque do rei do reino da pureza mágica, ela disse. A existência dessa técnica não faz sentido. Os magos governaram essas terras por milhares e milhares de anos, e nós, magos, não conseguimos criar algo tão avançado sendo os mais fortes e inteligentes. Acredito que o reino da pureza mágica criou este mapa estelar para corromper nossos guerreiros. Praticar pode mudar a percepção dos guerreiros e ver os magos como seus inimigos, criando uma guerra civil dentro do reino. Também acredito que essa técnica não consegue cumprir o que promete. Existem apenas 2 guerreiros Truepatstage no mundo, e é impossível criar algo assim sem olhar para milhares deles. Simplesmente não há como criar algo tão avançado. King Skitunder apenas esfregou o queixo com um sorriso. Obviamente, ele achou a situação atual muito interessante e divertida. Gerald, King Skitunder disse enquanto olhava para Duque Irlwind. Quais são as origens deste mapa estelar? Duque Irlwind sorriu educadamente e olhou para Shang. Foi ele quem trouxe para mim. Pode ser melhor se ele disser de onde tirou isso. O olhar de todos se concentrou em Shang, e ele sentiu um pouco de pressão. Não foi tão ruim quanto da última vez que ele esteve aqui, mas ainda foi muita pressão. King Skitunder olhou para Shang com interesse. Ele se lembrou desse guerreiro. Diga-nos, Shang, King Skitunder comandou. Shang deu um passo à frente e fez uma reverência curta e educada. Para contar a você sobre as origens da técnica,
Preciso contar sobre minha estada de 10 anos no reino da grande montanha. Quando ouviram isso, o conselho franziu as sobrancelhas. Obviamente, eles não sabiam o paradeiro de algum guerreiro aleatório, mas o fato de Shang estar em um reino inimigo por mais de 10 anos era preocupante. A possibilidade do mapa estelar ser uma armadilha do inimigo aumentou. Diga-nos, King Skitunder disse enquanto se recostava em seu trono novamente. Shang assentiu e começou a narrar sua história. Quando Stormeagle atacou o prédio preto, Shang caiu nele e entrou em um portal. Depois disso, ele conheceu um mago verdadeiramente poderoso que o teletransportou à força. Ele está mentindo, disse o chefe do conselho. Magos não podem teletransportar outros. Os outros membros concordaram. No entanto, havia um brilho interessado nos olhos do rei Skitunder. Descreva a aparência do mago. Shang fez exatamente isso e, depois que terminou, King Skitunder sorriu. Ela usava algum ornamento ou armadura especial? Shang balançou a cabeça. Não, ela estava vestida com túnicas roxas simples. O rei Skitunder assentiu. Xing. De repente, uma imagem apareceu na frente do rei Skitunder. Mesmo que King Skitunder não tivesse afinidade com a luz, controlar o Light Mana suficiente para criar uma imagem não era difícil para ele. Mesmo os adeptos poderiam fazer isso, desde que tivessem uma afinidade com a luz. Era preciso lembrar que era possível controlar tecnicamente todos os tipos de mana. Uma afinidade era apenas isso, uma afinidade. Claro, controlar o tipo de mana com o qual alguém não tinha afinidade exigia talvez centenas, se não milhares de vezes, mais prática. A imagem mostrava uma mulher com cabelos prateados em armadura prateada. Havia asas feitas de raios em suas costas e ela carregava uma lança. Essa é ela? Perguntou Rei Skitunder. Assim que Shang viu a imagem, seu olho direito se arregalou em choque. Sim, é ela. Shang disse surpreso. Como Rei Skitunder a conheceu? Sword Golf Magic. Capítulo 408. King Skitunder apenas continuou sorrindo. Você teve muita sorte de ter um vislumbre dela na vida real. Ainda não tive o prazer, disse. O conselho, o arquiduque, o duque Irwin de George ficaram chocados. Os dois primeiros ficaram chocados porque King Skitunder basicamente confirmou que Shang não estava mentindo, enquanto os dois segundos ficaram chocados porque King Skitunder realmente conhecia esse poderoso mago. Ela é a rainha Starlight, King Skitunder disse. O conselho franziu as sobrancelhas. Eles não tinham ouvido falar de tal rainha antes. Mas quando Shang ouviu a palavra rainha, ele percebeu o significado mais profundo. O significado de rei e rainha no mundo exterior era diferente daqui. Aqui, ser rei significava ter um reino. Mas por fora, representava um reino. Por um breve momento, Shang lutou consigo mesmo. Ele deve perguntar ou não. No final, ele decidiu perguntar. Rainha, tipo rei gelado? Ele perguntou. O conselho ficou mais confuso. Eles também não conheciam um rei gelado. Um olhar de interesse e surpresa entrou nos olhos do rei Skitunder. Você pode descrever esse rei gelado para mim? Ele perguntou. Shang assentiu e descreveu a aparência do rei do gelo, o poderoso leão contra o qual ele havia lutado. Interessante, King Skitunder disse depois de ouvir Shang. Você parece ter entrado em contato com algumas existências de alto escalão. Sim, rainha, semelhante ao rei gelado. Shang sabia o que isso significava. Isso significava que a rainha Starlight era uma das magas mais poderosas do mundo inteiro. Continue, disse King Skitunder. Estou interessado em sua história agora. Shang não se atreveu a perguntar como o rei Skitunder sabia da rainha Starlight e do rei gelado. Nos próximos minutos, Shang contou a ele sobre o que havia experimentado no reino da grande montanha. Naturalmente, ele não entrou em detalhes nas partes sem importância. Era uma versão abreviada do que Shang havia dito ao Inquisidor. Mas havia um acréscimo. Um dia, Shang foi visitado por um homem extremamente poderoso e misterioso que se interessou por ele devido à sua força de batalha como um mero físico. King Skitunder pediu uma descrição do homem, e Shang descreveu Deus.
Shang nunca falou sobre a verdade sobre a existência de Deus e apenas o chamou de homem misterioso, mas poderoso. Ele não parece familiar, King Skitunder disse. Shang assentiu. Ele já esperava por isso. Provavelmente não havia uma única pessoa viva além de Shang, George Duke Irlinde que conhecesse o Deus. Ah, e aquele mago no reino da pureza mágica. Shang disse ao rei Skitunder como aquele homem o colocou em um julgamento. Ele teve que lutar contra várias feras para provar seu poder. A certa altura, depois que Shang derrotou uma leoa azul, o homem poderoso disse a Shang que essa espécie era companheira do Rei Gelado. Infelizmente, ele não conseguiu que um dos filhos do Rei Gelado lutasse contra Shang. E depois que derrotei a leoa, ele me entregou o mapa estelar, disse Shang. Ele disse que está interessado em ver os guerreiros se tornarem mais poderosos. Ele chamou o estado atual das coisas de chato. Já uso essa técnica há alguns anos e ela me ajudou imensamente no meu progresso. Não acho que seja falso, disse Shang. Neste momento, o conselho estava frustrado e confuso. Eles nunca tinham ouvido falar desses tipos de existências. Interessante, King Skitunder disse enquanto olhava para o livro em suas mãos. Parece que alguém que não deveria ter se envolvido se envolveu. King Skitunder permaneceu quieto por alguns segundos enquanto contemplava algo. Posso dizer a todos vocês que esta técnica é genuína, disse ele. Quando o conselho ouviu isso, foi como se o mundo deles tivesse desabado. Foi realmente real. Mas como? Naquele momento, o sorriso do rei Skitunder voltou. Afinal, este não é o único mapa estelar. Naquele momento, Shang, George Duke e Irwin também olharam para King Skitunder em estado de choque. Não é? Duke Irwin perguntou. O rei Skitunder assentiu. Sim, mas não posso elaborar sobre isso agora. O livro na mão do rei Skitunder desapareceu enquanto ele olhava para as pessoas em seu salão. A reunião termina agora, disse ele. Não posso tomar uma decisão sobre esse assunto neste exato momento. Vamos apenas dizer que precisa de mais deliberação. Nenhuma das pessoas presentes ficou feliz em ouvir isso. O conselho queria banir aquela técnica e matar todos que a conheciam, enquanto os 3 visitantes queriam saber se sobreviveriam ou não. Afinal, se a técnica fosse considerada proibida ou algo parecido, Shang e George poderiam muito bem perder a vida. No entanto, nenhum deles se atreveu a objetar. Até que eu diga o contrário, Shang, George e geral não devem ser atacados, disse King Skitunder enquanto olhava para o conselho. O conselho educadamente curvou-se para o rei. Então, King Skitunder olhou para os 3 visitantes. Você pode sair. Vou deixar Geralt saber sobre minha decisão. Obrigado, rei Skitunder, os 3 disseram com uma reverência respeitosa. O grupo se dispersou, deixando King Skitunder sozinho dentro de seus salões. Por vários minutos, King Skitunder apenas continuou sentado em seu trono. Eventualmente, ele deixou seu castelo e caminhou até uma colina próxima. Ele se sentou e olhou para o seu reino por um tempo. Então, ele tirou um cristal de comunicação que parecia muito diferente dos normais. Era roxo e havia um raio no meio dele. Você pode querer vir aqui por um segundo, disse ele. Encontrei algo muito interessante. King Skitunder guardou o cristal novamente e olhou para a zona Skitunder. Alguns minutos depois, alguém pousou a alguns metros dele. Existe alguma coisa que você precisa? O supervisor perguntou com um tom entediado. Ele não era um grande fã de ir a algum lugar só porque um de seus funcionários queria que ele fosse. No entanto, King Skitunder nunca o contatou, o que significava que isso tinha que ser algo importante. King Skitunder não olhou para ele e apenas convocou um livro. Então, ele jogou fora. Vejo o que encontrei flutuando em meu reino, disse ele. O supervisor olhou para o livro com as sobrancelhas franzidas e o leu. Depois de um breve momento, suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Alguém adaptou o mapa estelar para a física. Sword Golf Magic. Capítulo 409. O supervisor olhou para o mapa estelar por mais algum tempo, tentando entender quem o havia adaptado ao PSIS e por quê.
Isto não é algo que possa ser criado por alguém desta área, disse o supervisor. Mesmo eu precisaria de milhares de guerreiros truepatos Tage centenas, se não milhares de anos de pesquisa. Duvido que um alto mago ou mesmo um arquimago possa criar algo assim. King Skitunder não olhou para o supervisor. Também não consigo descobrir quem fez esta cópia. Aparentemente, é original. O supervisor analisou o livro e percebeu que também não sabia contar nada sobre o criador. Todo livro deve ter sido escrito por alguém e deve ter deixado um pedaço de sua aura única para trás. Pode-se descobrir um pouco sobre seu temperamento, seu poder, sua afinidade e algumas outras coisas apenas analisando o livro. Claro, a quantidade de informação que alguém poderia descobrir dependia dos poderes do escritor e do analisador. O mesmo para mim, disse o supervisor com uma careta. Não posso dizer nada sobre a pessoa que fez a cópia. De onde você pegou isso? Um dos guerreiros do meu reino disse que conseguiu de um poderoso mago que o fez passar por várias provações. Somente quando ele provou que poderia vencer uma leoa do gelo um nível acima dele, ele conseguiu o livro. King Skitunder respondeu. Oh! O supervisor pronunciou. Isso é muito impressionante para um físico. Parece que a área cumpriu seu dever, mesmo que seja em uma direção que pode não ser muito desejável. Ele quer publicar esta técnica para todos os guerreiros, disse King Skitunder. O supervisor franziu a testa enquanto olhava para o mapa estelar por mais algum tempo. Bem, o mapa estelar normal não está disponível nesta área por um motivo. Logicamente, este também não deveria se espalhar aqui dentro de acordo com as regras, respondeu o supervisor. No entanto, nem mesmo eu conheço este mapa estelar em particular. Além disso, não sei quem o criou. Alguns segundos de silêncio e deliberação se passaram. Tenho que pedir conselhos ao gerente, disse o supervisor. Obrigado por trazer isso para minha atenção. O rei Skitunder não respondeu. Depois que o supervisor percebeu que King Skitunder não o respondeu, ele saiu com o livro sem dizer nada. King Skitunder apenas continuou sentado na colina, olhando para seu reino. Um pequeno sorriso podia ser visto em seu rosto. Enquanto isso, o supervisor voou para sua casa no reino da pureza mágica e pegou um cristal de comunicação que se parecia com o do rei Skitunder. Sim, o que você precisa? Disse uma voz saindo do cristal de comunicação. Senhor, um mapa estelar adaptado para Psis apareceu na área 23, disse o supervisor. Um mapa estelar adaptado à física. A voz perguntou com um pouco de surpresa. Correto, senhor, disse o supervisor. Por um tempo, nada saiu do cristal de comunicação. Você tem o original? Perguntou o gerente. Sim, respondeu o supervisor. Estarei aí em 2 horas. Obrigado, senhor, disse o supervisor. A conexão do cristal de comunicação foi cortada, e o supervisor apenas aguardou em silêncio. Bang! Cerca de 2 horas depois, um raio dourado atingiu o chão na frente do supervisor e um homem em armadura dourada pura apareceu. Ele tinha cabelos prateados e parecia ter apenas 20 anos. O supervisor entregou o livro ao gerente, que o leu e entendeu em apenas 20 segundos. Então, o gerente franziu a testa assim como o supervisor quando leu o mapa estelar. Não posso dizer nada sobre o criador deste livro, disse o gerente. O supervisor olhou chocado para o gerente. Nem o gerente conseguiu? Mas o gerente era um ilustre mago lord, e ele era um membro de pleno direito da mansão Relâmpago. Senhor, o que fazemos com a técnica? Perguntou o supervisor. Diga-me como essa técnica apareceu na área 23 primeiro, ordenou o gerente. O supervisor rapidamente contou tudo o que King Skitunder havia dito a ele. Aquele mago não me parece familiar, disse o gerente. Essa técnica deve ter sido criada por um Lorde Mago, pelo menos, e eu conheço muitos deles. No entanto, nunca ouvi falar de alguém com uma aparência tão excêntrica. Um Lorde Mago? O supervisor perguntou um pouco surpreso. Ele pensou que alguma técnica especial havia sido usada para esconder quem havia escrito aquele livro. Ele não esperava que um Lorde Mago fizesse parte disso.
A maioria dos lordes magos seguiam dos imperadores, e apenas alguns poucos não eram afiliados. Se esse lorde mago específico não fosse afiliado, não seria grande coisa. No entanto, se um dos magilords afiliados interferir nas áreas sob a jurisdição do Lightning Manor, isso pode se tornar um incidente internacional. O gerente assentiu. Não posso julgar a técnica até sabermos de onde ela vem e quem a criou, disse ele. Vou ter que perguntar ao general de reconhecimento. A Rainha das Estrelas. O supervisor perguntou em estado de choque. Quando ele se apossou da técnica, ele nunca esperaria que ela alcançasse os olhos da Rainha das Estrelas. Esta foi apenas uma técnica para os guerreiros do Commander Stage. Entrarei em contato com você quando souber mais, disse o gerente. Bang! E com uma explosão de raios dourados, ele desapareceu. O supervisor apenas olhou com surpresa para o local onde o gerente acabara de passar. A única coisa que podia fazer agora era esperar. Isso agora estava nas mãos de pessoas muito fora de seu reino. Enquanto isso, um raio dourado disparou com uma velocidade inimaginável pelo céu. Com essa velocidade, levaria apenas um minuto para viajar da borda sul do reino Skitunder até a borda norte do reino Black Shadow. Foi ridiculamente rápido. Cerca de 2 horas depois, o raio disparou ainda mais no céu. Ele já estava voando muito acima da camada de nuvens, mas uma segunda camada de nuvens apareceu acima dele. As nuvens eram muito mais escuras e estavam cheias de relâmpagos. Felizmente, o gerente conhecia muito bem essa área e passou pelos perigosos ferrolhos em apenas alguns minutos. Eventualmente, o gerente apareceu acima da camada de nuvens e pousou em frente a um castelo inimaginavelmente grande. Ele passou pela entrada, cumprimentando os guardas de plantão e caminhou diretamente pelo maior corredor. Pouco antes da porta maior, o gerente virou e caminhou para a esquerda em um corredor menor. Alguns quilômetros adiante, ele entrou em outro corredor à sua direita, que levava a outro corredor. Mais alguns quilômetros, ele foi para a esquerda novamente e então parou em uma porta à esquerda. Ele esperou em frente à porta por alguns segundos sem fazer nada. Então, a porta se abriu sozinha e ele entrou. O gerente entrou em uma área que parecia um escritório da Terra. Havia muitas mesas, e o gerente podia até ver alguns Magilords examinando vários documentos. Os Magilords eram as pessoas de nível mais baixo na Lightning Manor, apenas bons o suficiente para lidar com alguns documentos. Felizmente, como gerente de 1/5 das áreas de desenvolvimento da mansão Lightning, o gerente estava em uma posição mais alta do que esses meros processadores de documentos. O gerente entrou e passou por todos os Magilords que trabalhavam até chegar em frente a uma mesa no final da sala. Parecia uma mesa como qualquer outra, mas a pessoa sentada e trabalhando ali não podia ser comparada a todos os outros na sala. Há algo a relatar? A Rainha das Estrelas perguntou em um tom profissional que escondia seu tédio. Sim, minha senhora, disse o gerente com o maior respeito. A Rainha Starlight era uma das pessoas mais poderosas do mundo inteiro. Ela era general da divisão de reconhecimento do Lightning Manor, essencialmente governando 1/4 de todas as suas forças. Ela era responsável por gerenciar todas as áreas de desenvolvimento e toda a coleta de informações para a mansão Lightning. O gerente pegou o mapa estelar e respeitosamente o entregou. Isso chegou à área 23 e não consigo discernir nenhuma informação sobre o criador da técnica ou o escritor do livro. Isso despertou o interesse da Rainha Starlight, e ela olhou para o livro. O livro abriu e imediatamente fechou novamente. Ela tinha lido e entendido tudo apenas fazendo isso. Então, ela olhou para o livro com as sobrancelhas franzidas, assim como o supervisor e o gerente haviam feito. Nem eu, ela comentou. O queixo do gerente quase caiu no chão. Sword Golf Magic. Capítulo 410. Um gerente não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele já havia se surpreendido por não conseguir obter nenhuma informação do livro, mas era algo completamente diferente se nem mesmo a Rainha das Estrelas pudesse fazê-lo. O que devemos fazer, minha senhora? Perguntou o gerente. A Rainha das Estrelas olhou para o livro por mais algum tempo. Diga-me de onde vem essa técnica.
O gerente rapidamente contou a ela tudo o que ouviu do supervisor. A Rainha das Estrelas murmurou depois de ouvir tudo. Obter uma leoa do gelo do domínio do Rei do Gelo não é uma tarefa fácil. Ele foi capturado por uma força muito fraca que não entrou nos olhos do Rei Gelado ou alguém acima de seu poder. Além disso, acredito que a pessoa se disfarçou, por isso não se sente familiar, acrescentou. Minha senhora, e se o pequeno guerreiro que pegou aquele livro estivesse mentindo? Perguntou o gerente. Não, ele não era, a rainha Starlight disse com confiança. Isso confundiu um pouco o gerente. Quando a rainha Starlight viu a confusão do gerente, ela explicou. Os reis magos têm uma conexão mais profunda com o mundo e a própria realidade. O que você falou ressoa com a realidade. Existem algumas ofuscações, mas a recontagem da identidade do mago soa verdadeira com a realidade. É assim que sei que o guerreiro não mentiu sobre a identidade do mago. Obrigado por explicar, minha senhora, disse o gerente respeitosamente. A Rainha das Estrelas olhou para o livro um pouco mais. O que devemos fazer agora? O gerente perguntou nervosamente. Depois de olhar o livro um pouco mais, a Rainha das Estrelas suspirou. Eu tenho que perguntar ao zelador, ela disse. O coração do gerente estremeceu. O guardião? Ele era um homem misterioso, mas muito amigável. Não se sabia muito sobre ele. No entanto, ele era um dos reis magos absolutamente mais poderosos do mundo inteiro. As lendas até diziam que ele poderia se tornar um imperador se quisesse. O guardião era o segundo membro de maior classificação em toda a Lightning Manor, um poder que governava cerca de 10% do mundo inteiro. Você pode ir embora, disse a Rainha das Estrelas. Vou informá-lo sobre como proceder. Sim, obrigado, minha senhora, disse o gerente antes de sair do escritório. A Rainha das Estrelas continuou olhando para o livro por um tempo, mas ela simplesmente não conseguiu extrair nenhuma informação adicional dele. Isso a frustrou bastante. Algum dos outros imperadores interferiu pessoalmente? Ela pensou com dúvida. Eu não acho. Basicamente, não houve tentativa de esconder este mapa estelar. Além disso, porque um imperador estaria interessado em criar mais pisis no quarto reino? Isso não teria impacto em nada. Depois de um tempo, a Rainha das Estrelas se levantou e também saiu do escritório. Ela passou pelo pequeno corredor e entrou por uma porta gigantesca. Agora, ela estava dentro de um enorme e grande salão sem pessoas dentro. Ela caminhou pelo corredor até chegar em frente a duas pequenas portas. Ela foi até a porta direita e apertou um botão. Um pequeno sino tocou dentro da sala atrás da pequena porta. Alguns segundos depois, um homem meticulosamente vestido abriu a porta e olhou para a Rainha Starlight com um sorriso educado. Boa noite, Sarah. Como o ano está tratando você? O Esther, o mordomo e zelador, perguntou. Obrigado por perguntar, senhor. Este ano foi muito tranquilo, disse a Rainha das Estrelas. Bom saber, disse o Esther. Agora, o que o traz aqui esta noite? A Rainha das Estrelas convocou o livro e respeitosamente o entregou. Isso apareceu na área 23 e não consigo obter nenhuma informação sobre quem o escreveu, disse ela. Oh! O Esther pronunciou com um pouco de diversão. Isso é bastante raro. Você normalmente é tão astuto e experiente. Sinto muito, senhor, disse a Rainha das Estrelas. O Esther riu um pouco. Só estou brincando, Sarah. Não leve isso a sério. Você está fazendo um trabalho incrível. Obrigado, senhor, a Rainha Starlight disse com total respeito. O Esther folheou lentamente o livro. Era quase como se ele estivesse lendo como uma pessoa comum de uma aldeia. Depois de um tempo, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ah, isso explica tudo, disse ele. A aura desapareceu com o tempo. Os olhos da Rainha das Estrelas se abriram amplamente. Desapareceu? Quantos anos tem este livro? Pelo menos 300.000 anos, disse o Esther. 300.000 anos? A Rainha das Estrelas repetiu em choque. O Esther assentiu. Pelo menos, o Esther repetiu. Pode até ter vindo antes do tempo do Deus Mago. O Deus Mago. O Deus Mago era apenas uma lenda antiga.
Dizia-se que, no passado, todos os caminhos eram iguais em poder. Isso foi, até que o Deus Mago apareceu. O Deus Mago era a razão pela qual os magos eram tão poderosos quanto são hoje. A maioria dos magos que ouviram a história acreditaram que era apenas um conto de fadas. Afinal, como poderiam Pixies, Summoners, ou o que quer que fosse, ter alcançado o poder dos magos? Eles eram todos muito fracos. No entanto, a rainha Starlight sabia que era real. Seu domínio sobre o tempo ainda é algo que precisa ser trabalhado, Sarah, disse o Esther. Usando alguns dos poderes do tempo, podemos recuperar a aura perdida do livro. Uma luz cinza apareceu ao redor do livro, mas nada pareceu acontecer por um tempo. Mas alguns segundos depois, a rainha Starlight notou que algo havia aparecido no livro. Era uma aura. Depois que apareceu, ela pôde dizer imediatamente quem o havia criado. Havia uma certa tranquilidade na aura, mas também escondia uma violência profunda. Havia arrogância, mas também um desejo de ser pacífico e humilde. Eram traços muito contraditórios. A afinidade da pessoa era definitivamente o fogo, mas eles também tinham algum domínio sobre a terra e a água. Ela também poderia dizer que a pessoa estava no nível de um Magi-Lord quando criou aquela técnica, muito abaixo de seu poder atual. No entanto, havia algo muito estranho sobre a aura. De alguma forma, parecia muito diferente de todas as outras auras que a Rainha das Estrelas já havia sentido. Parecia muito estranho. Oh! O Esther pronunciou com um pouco de surpresa positiva. É a aura de um mestre de armas. Um mestre de armas? A Rainha das Estrelas perguntou confusa. O Esther assentiu. Eles eram uma das pessoas mais poderosas antes do tempo do Deus Mago. Eles se concentraram em lutar com armas e confiaram fortemente no poder de seus corpos. Os olhos da Rainha das Estrelas se arregalaram de surpresa novamente. Mas o poder que posso sentir da aura no livro rivaliza com a aura de um Magi-Lord. Isso significa que... O Esther assentiu. Correto, ele disse enquanto fechava o livro. Vem de um tempo antes do Deus Mago. Isso significa que tem, pelo menos, 500 mil anos, certo? Ela perguntou surpresa. O Esther assentiu. Pelo menos. Poderia ser mais. Foi difícil para a Rainha das Estrelas lidar com isso. 500 mil anos. Este livro tinha mais de 500 mil anos. Como ficou inteiro por tanto tempo? O que devemos fazer com isso? A Rainha das Estrelas perguntou. Você quer dizer sobre a Área 23? O Esther perguntou. A Rainha das Estrelas assentiu. Não acho que seja um grande problema se o liberarmos para o público, disse o Esther. Eu não teria problemas com isso se espalhando. No entanto, o Esther adicionou enquanto um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. O mestre pode estar interessado em ler este livro. Ele gosta de revisitar memórias antigas. Eu também posso perguntar a ele o que fazer enquanto dou a ele como uma surpresa agradável. A Rainha das Estrelas não poderia ficar mais chocada. O velho mestre. Esse livro que apareceu em uma de suas áreas chegaria até mesmo ao Imperador Relâmpago. Por favor, me dê alguns minutos, o Esther disse educadamente. Eu vou te dizer como vamos proceder em breve. Sim, senhor. Obrigado, senhor, a Rainha Starlight disse educadamente. O Esther assentiu, saiu de seu quarto e passou pela pequena porta ao lado da que dava para seu quarto. Ele caminhou por um corredor muito longo por um bom tempo até chegar a uma pequena porta de madeira. Ele bateu educadamente, mas entrou logo depois. O Imperador do Relâmpago sempre disse a ele que não deveria bater, mas um Esther, como zelador e mordomo, achava que era apropriado, e era por isso que ele o fazia independentemente. Quando o Esther entrou, ele viu um velho lendo lentamente um livro antigo. O Esther, o que o traz aqui? O Imperador Relâmpago perguntou com um sorriso pacífico. O Esther lentamente pegou o livro e o segurou com a mão direita. O Imperador do Relâmpago olhou e, quando viu o livro, seus olhos se arregalaram um pouco em surpresa agradável. Oh! Esse é o mapa estelar do mestre de armas, ele disse. Então, suas sobrancelhas se ergueram um pouco mais. Essa é a cópia original? O livro flutuou até o Imperador Relâmpago.
E ele olhou para ele. Com certeza, essa é a hora do tranquilo Amelord, disse ele. Foi ele quem fez a técnica naquela época. Um pouco depois, um dos livros voou da gigantesca estante. Era idêntico ao livro que o Estê trouxera com ele. Os olhos do imperador do relâmpago ficaram distantes enquanto velhas memórias ressurgiam. Eu encontrei uma vez, sabe? Ele disse. Então, ele soltou uma risada bem-humorada. Ainda me lembro porque ele criou essa técnica. Ele sempre foi alguém que agiu de forma muito pacífica, mas se você o irritasse de alguma forma, ele nunca esqueceria e retaliaria. Mas o engraçado é que ele não iria atacá-lo. Afinal, ele estava fazendo o possível para manter sua personalidade extremamente orgulhosa longe dos outros. Um de seus rivais uma vez zombou dele sobre seus discípulos. Ele disse que o tranquilo Amelord era poderoso, mas que não podia ensinar nenhum de seus discípulos. O tranquilo Amelord levou para o lado pessoal e criou essa técnica. E com certeza, depois que ele fez isso, todos os outros senhores das armas, incluindo aquele que o provocou, vieram até ele para pedir. O tranquilo Amelord deu a todos uma cópia, mas ele a criou especificamente para que o único Lorde que o insultou não pudesse usá-la adequadamente. Naquela época, era um espetáculo e tanto. O imperador relâmpago olhou para o teto com um sorriso no rosto. Bons tempos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.